Olá a todos, tudo bem? Estava pensando esses dias, eu gostaria de falar sobre isso aqui, ó. Não é a prosperidade não. Também não é esse a moeda, mas eu gostaria de falar sobre a dualidade, tá? Cara e coroa, dois lados da mesma moeda. Toda dualidade é uma dissociação do próprio sentido da unidade, do do todo, né? Deus é um, Deus é o todo. Só que às vezes nós vemos as coisas de forma enviesada, através de um prisma. Então a gente coloca pesos e medidas nas coisas, na situação. Nesse todo, nesse um, a gente transforma em dois. Só que há uma tensão para manter essa moeda em conjunto, uma coisa só. Entre cara e coroa há um campo que mantém essa unificação. E às vezes a gente só quer ver um lado e quer esconder o outro, né? A gente quer se apegar a um lado, eu me apego ao lado cara e tento desapegar do lado coroa. Eu quero que aquilo suma, aquilo desapareça. E quanto mais eu tento que aquilo suma, mais aquilo se fortalece, mais aquilo toma conta do meu ser de uma forma ou de outra. Então, dois lados da mesma moeda. Bem e mal, claro e escuro, bonito e feio, são dois lados de uma coisa só, o um. O caminho é tornar os opostos uma coisa só, unificar os opostos. Só que, em geral, o ser humano, na sua ainda infantilidade, tenta sobrepor um em relação ao outro, né? Só ver as coisas positivas, só ver o lado bom das coisas é o que acontece. O lado feio das coisas se torna mais forte, que eu tento, uma fantasia, que só existem as coisas boas e as coisas ruins, cria uma fantasia que não existem, elas se tornam cada vez mais fortes. Então, por exemplo, eu falei que tem um campo que mantém a tensão, os dois lados da moeda unidos. Então, se eu fortaleço só um lado, ou de outra forma, se eu quero só ver um lado da mesma moeda, o outro lado nessa tensão torna-se cada vez mais potente, cada vez mais forte. E chega um momento que essa tensão não pode ser mantida, então essa moeda gira diante da minha face, o espelho se vira diante da minha própria cara, do meu próprio rosto, daquilo que eu escondia, daquilo que eu deixei para trás, daquilo que eu quis não ver, ou que eu quis fantasiar que aquilo não existe, né? Como aquela piada, né? Todo mundo já ouviu falar daquela piada, sabe? Ah, não tenho medo, né? Não existe isso, todo mundo tem medo. O medo faz parte da moeda. Só que quanto mais eu crio essa fantasia que não tenho medo, mais eu acabo fortalecendo esse medo. E tudo aquilo que ficou oculto e escondido se torna mais forte. E chega um momento que essa atenção não pode ser mais mantida e a moeda gira. O espelho vira para a minha própria face. E aquele medo todo que está ali irrompe, né? Seja dentro ou seja fora. Seja através de um desequilíbrio emocional, mental, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, depressão ou tragédias do lado de fora, o terror espelhado na minha própria cara, na minha própria face. Eu tendo que enfrentar o meu próprio medo, frente a frente, cara a cara. Quanto maior a atenção que eu coloco para não ver aquilo que está ali, mais aquilo se fortalece, ao ponto que não tem mais como represar, como se diz que não pode ser mais contido e toda essa água tem que sair para fora de um jeito ou de outro. A vida sempre nos coloca em movimento, não dá para ficar na estagnação sempre. Uma hora, tudo que a gente tenta segurar, uma hora que ele se torna mais forte, a pressão se torna maior, a entropia se torna necessária, impossível de ser represado, como eu estava falando, e aquele rompe, com toda a força, com todo o poder, com toda a sua luz, fazer assim. Ah, eu só quero ver a luz, só quero ver a luz branca. E a escuridão que está ali atrás se torna cada vez mais densa, cada vez mais potente, cada vez mais potencializada, ao ponto que essa escuridão irrompe com toda a sua força e a sua fúria na sua cara, na sua frente. Eu estava falando sobre infantilidade, né? Então, como o ser humano às vezes tenta e permanece como se fosse uma escola, na pré-escola, ano e ano na pré-escola. Ele mesmo se coloca nessa situação, não querendo ver, né? Não querendo se conhecer, não querendo saber que ele é a moeda. Claro, escuro, bem e mal, está tudo aqui nessa moeda, no todo. E quanto mais ele tenta esconder, mais uma hora que ele rompe. Então, vamos falar o alecrim dourado que nasceu do campo sem semeado, né? A pessoa não quer ver o lado, não quer ver as coisas como são, a realidade, o todo em si. Então ela inventa que ela não tem cheiro, que ela não tem excrementos, né? Ela não sabe a cor da própria urina, ela não sabe o formato, a textura das próprias fezes, ela se desconhece, como se fosse pegar a pré-escola, tá?
Então ela cria uma constipação crônica para não encarar, como eu falei, os próprios excrementos que o corpo produz naturalmente, pela sua própria natureza. Aí chega um momento nessa tensão que toda essa constipação crônica explode e sai para fora, né? Como, por exemplo, uma imensa diarreia na frente de todo mundo, cara a cara, frente a frente. Tendo que encarar o horror, né? Entre aspas, de toda essa situação de ter tentado escondido aquilo que é o todo, a realidade, o ser em si mesmo. Então, nessa dualidade, né? Bem e mal, toda dualidade é uma ilusão. Só uma unidade, na verdade. Então, bem e mal é uma ilusão, que são ilusões utilizadas para manipular as pessoas, né? Se eu sou bem, o outro é o mal. O outro é o mal, o outro é o bem e eu sou o mal. Isso é uma manipulação. Formas de manipulação para escravizar as pessoas e deixá-las em rebanhos, né? Em ovelhas, cabritos em ovelhas, manipulações. Porque se eu sou bem, o outro mal, ou eu bem, o outro mal, são duas faces da mesma moeda. Há uma coisa só ainda sendo colocada em questão, uma coisa só ainda sendo exposta na nossa cara, frente a frente, face a face. E se eu pego a moeda novamente, né, dois lados, cara e coroa, e se eu pego essa moeda e retiro, ó, retirei um lado, ó, joguei fora. Retiro o outro lado, aí, retiro o outro lado. Um chocolate, entende? A moeda, os dois lados da moeda virou um chocolate. Deus é um, então Deus é um chocolate, né? Dizemos assim. Então só só uma coisa, um chocolate. Não existe a dualidade, não existe dois lados da mesma moeda, mas por trás de tudo há a unidade. O ser e sim o todo. E se eu comer esse chocolate, eu vou perceber que Deus tem gosto de doce. Deus tem gosto de chocolate, tá bom? É trazer a unidade em si, olhar para a realidade das coisas, aceitar esse todo. Aceitar os dois lados da mesma moeda, sabendo que você tem que ir atrás da realidade em si mesmo. E comer, trazer para dentro, se saciar contigo mesmo, te conhecer plenamente, esse ser, o todo que você realmente é. Sem querer esconder a tua escuridão, sem querer esconder a tua feiura, sem querer esconder a tua tristeza, né? Hoje é proibido ficar triste, como se tristeza não fosse um sentimento humano, como se não fosse humano se sentir triste. Tá? É preciso olhar para as tuas farpas, para as tuas dores, etc., fazer esse abraço interno, né? Essa compaixão contigo mesmo, essa unificação com todos os aspectos de ti mesmo. Amanhã é Dia das Mães, tá? Então espero que a grande mãe, o arquétipo da mãe, da grande mãe que habita em ti, te fortaleça, te sustente, te coloque nos braços se é isso que você necessita e precisa hoje, dê o carinho, a fome, a força que você necessita agora, ou que te empurre, se é isso que você necessita nesse momento, não o que você deseja, mas o que você necessita. Mãe é aquela que está presente quando precisa e se ausenta quando necessita. Presença e ausência. E que essa força, essa luz te acompanhe sempre. E que Deus, que é a unidade em toda a sua presença e poder, ó, assim como falar assim, essa hóstia consagrada, ó, você possa comer a sua unidade. Tem gosto de chocolate, ó. Deus tem gosto de chocolate. Que assim seja. Obrigado por tudo.